IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que tem acompanhado a programação da TV Floripa no canal 4 da NET ou também no site da TV, tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou conversando com os professores do IIPC Florianópolis, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje o nosso tema é a respeito do voluntariado conscienciológico, considerando que no dia 5 de dezembro, depois de amanhã, é o Dia Internacional do Voluntário. Então vamos conversar a respeito do que é atividade voluntária, o que motiva as pessoas a serem voluntários, vamos compreender e verificar até que ponto nós mesmos já não podemos realizar alguma atividade voluntária. E para falar sobre este assunto, temos a presença do professor João Marcelo Correia, do IIPC Florianópolis. Ele é formado na área de engenharia elétrica, atua na área de telecomunicações, é empresário aqui em Florianópolis e é voluntário e professor no IIPC. Professor João Marcelo, seja bem-vindo aqui à TV Floripa novamente, você esteve aqui outras vezes, né? É sempre uma alegria, uma honra receber você aqui conosco. Obrigado, Eliane. Eu que fico agradecido pela oportunidade, né, que é gerada. João Marcelo, a respeito do voluntariado, né? Antes de conversarmos sobre o voluntariado conscienciológico em si, porque toda atividade do IIPC, da conscienciologia, acontece a partir de trabalho voluntário, né? Mas antes de entrarmos nesse tema, como é que nós podemos definir, compreender o trabalho voluntário em si? Então, Eliane, eu vou falar sobre a questão do trabalho voluntário sobre a nossa ótica, né? A ótica da conscienciologia, que é a instituição que estuda a consciência, né? A consciência, em especial a consciência humana, né? O trabalho voluntário, ele sempre vem com o objetivo de facilitar o processo da evolução, como se fosse uma ferramenta para a evolução da pessoa, né? Em planetas, em comunidades extrafísicas mais avançadas, né, não existe a palavra voluntariado, porque a vida já é um trabalho do voluntário, né? Aqui a gente ainda fala em voluntariado, isto é, ajudar o outro sem esperar nada em troca, né? Tem nada financeiro em troca, porque esse é vamos dizer assim, seria o ponto máximo do nosso planeta, onde a gente não teria guerras, né, disputas de território, se todo mundo tivesse uma visão de voluntariado, né? E eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de reforçar aqui já no início dessa entrevista, né? Entendi. Então, no mundo em que vivemos, no nosso atual nível evolutivo, o voluntariado ainda é um extra, ainda é um plus, assim, não é a média da população, não é o comum no nosso dia a dia, né? Exatamente, ele está ainda longe, um pouco longe de acontecer, né? Essa ideia do voluntariado, ele permear a vida das pessoas dentro do processo cultural, né? Inclusive das pessoas e das sociedades, né? Então, normalmente uma pessoa que começa a desenvolver um trabalho voluntário é quando ela percebe que ela está se sentindo em déficit com relação ao universo, né? Assim, ela não pensa às vezes exatamente desse jeito que eu estou falando, né? Estou em déficit com o universo, com o cosmos e tenho que retribuir. Mas algo fala dentro do íntimo dela que ela não está bem daquela forma, né? Então, às vezes ela tem uma vida financeira relativamente estável, né? Uma boa saúde, tem tempo e então ela verifica, opa, peraí, daqui a pouco, sei lá, 40 anos, 60 anos, eu estou morrendo, como a gente fala na conscienciologia, dessomando, perdendo o corpo físico. Será que eu vou querer manter essa rotina até o final da minha vida? Será que isso é o suficiente? Será que eu não sou, de fato, eu recebi mais do que eu já doei, né? Por exemplo, só o fato de nascer numa família que tem uma boa condição financeira, a pessoa, vamos dizer assim, já recebeu algo sem dar nada em troca, a princípio, né? Ela não, considerando essa vida, ela já vem com uma boa condição. Então, que às vezes uma outra consciência não teve essa mesma oportunidade e aquela consciência vai às vezes precisar do seu trabalho ali na frente. Faz parte da lógica, né, de ajuda mútua, de assistencialismo, assistencialidade entre as pessoas, né?
Então chega um ponto em que a pessoa ela se dá conta de que a vida que ela conquistou, o modo de vida que ela leva, ela já tem condição de ajudar outras pessoas. Ela percebe que tem pessoas em condição assim de maior carência, seja financeira, seja de conhecimento, seja de várias áreas da sua vida. Então ela percebe, opa, eu acho que eu posso ajudar alguém. Mais ou menos assim? É isso, mas ela sabendo intimamente que aquilo é importante para ela, né? Que na realidade o trabalho voluntário não é um ganha-perde, quer dizer, ganha quem é assistido e perde quem assiste. É sempre um trabalho voluntariado sadio, é sempre um processo de ganha-ganha. Só que o ganho que a pessoa tem, né, que normalmente não é, né, financeiro, quer dizer, isso não deixa de ser um trabalho voluntário, né, se tiver um retorno financeiro, é um ganho de felicidade íntima, de um bem-estar íntimo. E aquele bem-estar que ele é mais, não é efêmero, ele é mais constante. É uma felicidade que ela não é feita em picos, ela é uma felicidade mais, mais constante e dá maior força para a pessoa, né, nas dificuldades do dia a dia dela. Porque ela não fica centrada apenas no grupo karma, que chama, só na questão da família. Acontece um problema com o filho, com uma filha, com o pai, com a mãe, e a vida da pessoa, ela deixa de existir, porque o mundo dela é muito pequeno, né? Então, quando ela faz um trabalho voluntário e começa a conhecer a realidade de outras pessoas, ela consegue ser mais útil, inclusive dentro de casa. Ela fica mais forte, porque ela aprende com a experiência dos outros, né? Com outro olhar, que não é aquela experiência com os outros no ambiente de trabalho. Porque o ambiente de trabalho é um ambiente mais profissional e às vezes você não entra muito a fundo na necessidade da outra pessoa. Já no trabalho voluntariado abre essa possibilidade de você, para quem quer ser assistido, ele dá essa liberdade de você poder entender melhor ele e poder ajudá-lo, né? E aí você consegue então aumentar o seu cabeçal aí, assim, de experiência, né? Então, a pessoa que realiza uma atividade voluntária, ela, né, claro que cada um tem que perceber, verificar a sua própria experiência, mas né, podemos, de repente, afirmar ou colocar como uma hipótese de que melhora a vida dela, da família a qual ela convive e, de repente, até no trabalho também. Ela vai ser uma profissional diferente. O trabalho voluntário, né, quando a gente dá uma olhada assim, quem ganha? Quem é assistido. Quem faz o trabalho voluntário não ganha, ele está só doando. Mas não é isso. Mas não é isso, né? Na verdade, ela ganha muito com isso e para ela é um ganho íntimo. E esse ganho que ela tem aumenta a habilidade dela de viver melhor com os outros que não são voluntários dentro do ambiente da família, por exemplo, né? É por isso até que se fala que quem é voluntário, quem doa algo, seja energia, seja atividade, seja um conhecimento, ganha mais do que quem recebe. Isso, né? Exatamente. Não é difícil perceber, né? A gente não precisa fazer um estudo psicológico mais profundo, né? Basta pegar os jornais ou ver algumas revistas, você percebe lá pessoas famosas, literalmente famosas, né? Ou são empresários de muito sucesso, artistas, né? Jogadores de futebol, ou esportistas, que ganham muito dinheiro. Então mas não estão bem, não são felizes, né? Então, assim, e tem muita gente que pensa assim, olha, quando eu tiver uma condição, um patamar financeiro semelhante ao do fulano, eu estaria super feliz, estaria bem. Mas já se sabe que isso não é verdadeiro. Agora, se você for fazer um trabalho e conhecer pessoas que fazem um trabalho voluntário, você vai perceber que tem um quê a mais do que aquela pessoa, uma qualidade a mais, né, do que aquela pessoa que não faz o trabalho voluntário. É uma empatia, é uma disposição diferente. E isso é um ponto também interessante, né? A percepção do quanto que aquela pessoa que ela faz o trabalho voluntário, ela contamina positivamente as pessoas à sua volta. Não só onde ela faz o trabalho voluntário, mas quando ela está fora do trabalho dela, né? E existem várias áreas, né, João Marcelo, em que a pessoa pode atuar como voluntário. Não é algo restrito. Até na internet tem site. Então, né? Eu vi um site, eu achei muito interessante, né? São vários, mas é voluntários.com.br. Esse é um site brasileiro, né? Então lá fala sobre atividades que são desenvolvidas para quem quer buscar assistência. Então, para quem está lá procurando ajuda
é uma fonte de informação interessante esse site, e também para aquela pessoa que está ouvindo nossa entrevista agora e está pensando sobre isso, né? Se de repente ela começa a estudar uma possibilidade de ser voluntária, de entrar num site como esse e procurar lá quais são as atividades que de repente se encaixam com ela, para ela ir conhecer, fazer uma entrevista, né? E são até atividades em que a pessoa acaba descobrindo seus talentos, às vezes que ela nem conhecia, né? Então, aí esse outro ponto é interessante, né? Dentro do ambiente de trabalho profissional, então, por exemplo, a pessoa quer, às vezes tem um cargo de gerente, e ela se sente líder, mas às vezes não consegue pegar aquele cargo por outros motivos. Tempo de serviço, política da empresa, né? Mas pensa assim, uma pessoa que tem o desejo, então, de ter um cargo de liderança, né? Conviver, fazer um trabalho com o outro na liderança, e ao mesmo tempo uma pessoa bem intencionada, que quer promover o bem, né? Se ela vai fazer um trabalho voluntário, então lá ela pode ter um pouco mais de facilidade e espaço para executar um trabalho de liderança, porque é muito carente as instituições de voluntariado de atividade em todas as etapas, desde a etapa mais simples ali, de levar comida para a pessoa, uma atividade de gestão mesmo, né? Então ela pode abrir essa oportunidade de trabalhar esse lado e ver traços que ela tinha dentro dela que ela não usava, que eram bons, ela não tinha usado até então. Né? E ali vai também desenvolver a questão da convivência. Né? Também. Às vezes a pessoa já convive bem, mas ela pode conviver melhor ainda. Né? Isso, exatamente. E tem várias atividades, né, João Marcelo? A gente observa aqueles doutores da alegria que atuam em hospitais, com crianças, com pessoas doentes lá, e que se fantasiam e tal, e vão divertir, alegrar, né, os pacientes, e aquilo não custa nada. Já fiz isso. Mas, você já fez? Quer já contar fiz. pra gente um pouco? Eu fiz com a minha esposa, não foi dentro de uma instituição de voluntariado, né? Foi uma atividade feita por vontade nossa, né? Então a gente foi até esses lugares e brincar com crianças com leucemia, ter esse contato com elas, ou crianças em orfanato, né? E realmente a receptividade de quem trabalha nesses lugares, né? Seja voluntários também ou não voluntários, é muito boa, muito positiva. E a sensação de bem-estar que dá para a gente também é bastante interessante. Eu acho que está chegando agora o fim de ano, né, Natal, então é interessante para quem está pensando fazer esse experimento, essa experiência, né, para quem nunca fez, né? E a partir dessa experiência, quem sabe a pessoa se motiva e verifica que ela pode incluir isso na sua vida, né, durante os meses do ano. Mas sobre isso a gente vai estar conversando no próximo bloco, a respeito de como incluir o voluntariado na vida, como priorizar essa questão. Depois do intervalo. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC,
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornamos então com o programa Floripa em Foco, na TV Floripa, emissora comunitária de Santa Catarina, com a participação do IIPC Florianópolis, hoje representado pelo professor João Marcelo Correia. E ele está falando com a gente a respeito do trabalho voluntário, especificamente voluntariado conscienciológico, considerando que daqui a 2 dias é o Dia Internacional do Voluntário, dia 5 de dezembro. João Marcelo, continuando a conversa do bloco anterior, você poderia falar, dentro dos seus estudos, como é que a pessoa pode priorizar, organizar a sua vida para dedicar-se a um trabalho voluntário? Então, Eliane, o que às vezes acontece, a pessoa, ela cria uma meta, de financeira e de tempo e não inclui no planejamento dela um trabalho voluntário, Ou ainda muita gente não tem metas, financeiras, elas vão vivendo a vida, E aí que está o grande problema que a gente percebe nas pessoas em geral, é uma falsa ideia de que está tocando a vida dela. Na verdade, a vida, os outros tocam a vida para ela. As circunstâncias externas é que dominam a pessoa. Ela é elevada. Ela é elevada. E quando ela percebe isso, às vezes até ela vai para o lado religioso, Então ela procura quem é a religião mais forte, que eu vou rezar para essa, vou dar oferendas, eu vou rezar para essa religião, para essa entidade externa ou essa religião externa vir resolver os meus problemas, Então ela sempre passa a responsabilidade para um terceiro. Então a virada que a pessoa pode dar na vida dela é dela realmente ela assumir a responsabilidade da vida e fazer o planejamento da vida dela, efetivamente. Mas para planejar, primeiro ela tem que bater um raio-x, como é que está, às vezes a pessoa está num trabalho que ela não gosta, que toma o dia dela inteiro, chega em casa super cansada, não tem tempo nem para ninguém e nem fazer trabalho voluntário. Só que ela também não faz nenhum movimento para sair daquele trabalho. Ou, às vezes procurar fazer uma outra faculdade, ou fazer um curso técnico, ou até mesmo procurar outro emprego, na mesma área, numa outra empresa. Quer dizer, isto ela se acomoda, Então, dentro da Conscienciologia, que a gente sempre traz isso nas palestras e quando tem contato com os alunos, é da pessoa realmente fazer um levantamento sobre ela, quais são os traços fortes, positivos que ela tem, quais são os traços fardos, isto é, as coisas que atrapalham a vida dela, da personalidade dela, E externamente, o que ela tem a favor dela, para a vida dela, o que é que não é a favor, que é um empecilho para ela trocar a vida dela. Então ela coloca isso num papel, bota no computador, que seja, só o fato dela pensar sobre isso já vai abrir muita coisa, e aí sim, ela vai ver se realmente, como é que está o tempo. Eu chego em casa e vejo 5 novelas. Tem gente que vou ficar vendo filme, fazendo locação de filme um atrás do outro. Ou, enfim, usa o tempo para algo que deveria ser secundário, não como principal. Então, isto é, ela vai pegar o dia dela e vai colocar, gasto tantas horas no trabalho profissional, tantas horas de lazer, e aí ela vai ver, de fato, como ela está organizando o tempo dela. Se tem um equilíbrio nessa organização, Isso, existe um equilíbrio. E aí, em frente a isso, mas a vontade dela sentir melhor, enfim, se ela está com uma saúde, ela não tem nenhum problema orgânico, mas é uma coisa íntima dela, é um mal-estar íntimo, que ela não está sentindo bem com a vida, então o que ela vai fazer? Desse mapa que eu criei aqui, de tempo e de atividade, o que eu já deveria ter abrido mão? Que isso aqui, eu estou queimando vela pelas 2 pontas, como falo, isso é perdendo meu tempo, é isso aqui. Então, pega aquilo, faz um planejamento e corta aquilo ali. Do dia dela, da rotina dela, da semana dela, do mês dela, conforme for a periodicidade daquela atividade, E aí ela tira e coloca outra coisa no lugar que ela identifica que aquilo é mais prioritário. Botar a linha de prioridades. O que é mais prioritário? E hoje em dia, a gente observa que as pessoas perdem muito tempo na internet, às vezes com jogos, joguinho na internet, jovens, e até independente da idade, como a pessoa administra o tempo voltado para o uso do computador, das redes sociais. Exato. E será que aquele tempo não é um tempo que poderia ser usado para uma atividade voluntária, Isso, exatamente, esse é o ponto, Então,
A informática, na verdade, é uma excelente ferramenta, né? Por exemplo, até trabalhos voluntários, tem muito trabalho voluntário que eles colocam sites no ar com cursos gratuitos, né? Isso é muito bom, né? E até cursos à distância também, né? Exatamente, os cursos à distância são gratuitos. Tem sites que você faz um curso gratuito e só paga se quiser o certificado. Isto é, só vai precisar de um certificado para aumentar salário dentro de uma instituição, algo daí sim, você paga lá o certificado. Mas você não precisa do certificado, você não precisa pagar para ter acesso à informação de qualidade, né? Então, até isso. Então, a pessoa que vai fazer essa reflexão, ela vai pensar, espera aí, eu entro na internet, só fico postando, por exemplo, fotos, para vender uma realidade que às vezes não é dela. Isso é muito comum. Só encontrar no Facebook e redes sociais, a pessoa pega uma tarde de um sábado, vai numa praia, bate umas fotos, sorrindo e tal, para dizer para os outros que ela está feliz, mas dentro dela ela está triste, está mal, ela está incomodada, não está contente, né? E aquele tempo que ela gastou para bater aquela foto, ela poderia estar investigando, estudando sobre cursos gratuitos ou fazer uma atividade voluntária, né? Então é isso, Eliane. Assim, a solução é simples, não é complexa, não exige fazer um curso de administração, você não fazer uma psicologia ou pagar um psicólogo, um terapeuta. Realmente parar um tempo, analisar como está o seu tempo diário, semanal, mensal e anual, você está conduzindo aquele tempo, colocar no papel, atividade X, Y, Z, o tempo que você está usando e a questão financeira. E também fazer uma retrospectiva. Como é que está o trabalho? Será que esse trabalho profissional que eu estou fazendo, estou no lugar certo? Será que é o trabalho profissional que eu quero realmente fazer? Será que não está na hora de fazer um outro curso, sair dele? Para sobrar um tempo para fazer o trabalho voluntário, por exemplo. Claro. Né? Aí, sobrando esse tempo, identificando o que a pessoa quer fazer, né, para colaborar, voluntariar com outras pessoas em atividades, né, que às vezes ela nem imagina a princípio, mas vai descobrir um leque de possibilidades, né? Agora, num segundo momento, João Marcelo, até para o telespectador compreender também, a respeito do voluntariado conscienciológico, como é que é o voluntariado na conscienciologia, no IIPC, Sim. nas outras instituições relacionadas, né? E qual é a diferença desse voluntariado para os demais? Pois não. Então, Eliane, a conscienciologia, qual é o objetivo da instituição, né? As instituições que trabalham com relação à conscienciologia, que é a ciência que estuda a consciência. É a ciência que estuda a consciência e o foco não é a matéria, a energia, como a física ou a engenharia se apropria da química e da física para desenvolver equipamentos, projetos, né? Isto é estudar a consciência humana, né? Então, não existe um trabalho, vamos dizer assim, profissional, financeiro em cima disso, né? Então, se você quer ser um pesquisador na área e esclarecer as pessoas sobre isso, é o trabalho voluntário, é o que a gente faz. Isto é, voluntariado conscienciológico, né? É voluntariado em esclarecer as pessoas sobre da onde elas vieram, incluindo eu e você, de onde a gente veio, para onde a gente vai, né? E para que a gente veio para cá. Esse é o foco da conscienciologia, né? E que tipo de informações são passadas, por exemplo? Então, são informações sobre a realidade nossa, né? Que dentro da conscienciologia a gente tem uma lei maior que diz o seguinte, que no universo só tem duas coisas mesmo, assim, é a consciência e a energia, né? Então, assim, a minha consciência sua, do telespectador, ela não é um subproduto da química do cérebro, né? Na verdade, a consciência usa o cérebro para se manifestar, mas quando ela morre, ela continua ainda pensando, refletindo, interagindo com outras consciências que estão vivas ou não. Então, né? Não existe morte. Não existe morte, né? Existe uma mudança de dimensão. De percepção, não é que a gente muda de dimensão. A gente está imerso em todas as dimensões, só que a gente só consegue agora, por exemplo, perceber a dimensão física, né? Então, quando a gente morre, que na verdade chama de somar, a gente abre maior facilidade para a percepção de outras dimensões, que não são só as dimensões físicas, que a gente conhece dentro da física, da química, né? Da ciência convencional.
né? E no momento em que se dá conta desse processo evolutivo, que então tem essa vida aqui na Terra, tem outras vidas, a pessoa volta e tudo mais, a pessoa ela pode, de repente, repensar, redimensionar as suas prioridades, né? Como ela vive, o que ela prioriza. Exatamente, por isso que a gente fala que no nosso voluntariado é um trabalho voltado para esclarecer. Então, isto é, as pessoas que fazem o trabalho voluntário ficam focadas nisso. Esclarecer as pessoas sobre esses principais pontos que todo mundo se pergunta, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai, né? O que a gente veio fazer aqui. Não com o olhar, por exemplo, de regras fixas, né? Ou de leis fixas que a religião faz. Que ela determina quem é a consciência mais evoluída que já passou pelo planeta. E aí você tem que meio que copiar ou querer ser igual a ela, né? Ou pegar um livro sagrado, não. É com uma visão científica, através do processo do experimento. Isto é, até fazer com que as pessoas tenham também a possibilidade de se ver e ver o universo e o mundo com esse outro olhar, né? Então, assim, sem competições. Não é um processo de competição. Qual é a religião mais importante? Não, é estudar o universo como ele realmente é, né? É algo universalista, mais abrangente, né? Mais abrangente, universalista. E os cursos do IIPC, da Conscienciologia, eles falam sobre energia, sobre projeção da consciência, o autoconhecimento. O que é visto nesses cursos? Então, um ponto dos cursos que é comum a todos é o domínio das bioenergias. Né? Esse é um ponto bem... E por que é importante dominar as bioenergias? Isso. Porque, assim, pela prática, né, a interação entre as consciências que acontecem não só das que estão vivas, né, vamos dizer assim, mas também com as consciências que já dessomaram. Então, se você domina bem as energias, primeiro, você consegue fazer um trabalho de assistência a você mesmo primeiro, para estar bem. E, dominando as energias, pode assistir as consciências de uma maneira racional, de uma maneira técnica, das que já morreram, dessomaram, para assistência, independente da religião daquela consciência. Enfim, você, de uma visão universalista, de dar assistência para ela, encaminhar ela para um ambiente que chama de extrafísico adequado para a continuidade da evolução dela. Então, essa, por exemplo, seria uma das funções, né, dos nossos cursos. Né? E você, João Marcelo, no dia a dia, no cotidiano, aí na sociedade, é engenheiro, eletricista, trabalha com eletricidade, telecomunicações. Na Conscienciologia, então, é voluntário, dá aula. O que levou você a colaborar, a ser voluntário dentro da Conscienciologia? Bom, começou assim, Eliane. Eu, desde que era assim, pré-adolescente, lá com 12, 13 anos de idade, eu já pensava, o que eu vim fazer aqui mesmo, né? Então pensa assim, bom, se eu encontrar um livro, que eu leia ele e veja que aquele livro ali dá todas as diretrizes para viver a vida, né, de forma correta, então eu vou pegar esse livro, vou ler ele e como se fosse um manual e vou executar. Não vou perder tempo, vou executar isso aqui. Só que não encontrei. Você não achou esse manual? Não existe. Eu estudei, isso não existe. Se alguém encontrar, por favor, vai lá até o Instituto, né, e nos mostre esse manual, porque eu não encontrei. A Bíblia não é. O Alcorão não é. O budismo não. Tem várias informações muito interessantes em todos os materiais e livros que a gente tem escrito até hoje, né, mas não são definitivos. Né? Aí eu encontrei a Conscienciologia. Também não é definitiva. Não encontrei um manual, mas eu encontrei uma forma de evoluir com esse manual, de eu poder gradativamente, mês a mês, dia a dia, hora a hora, que assim, quiçá que seja assim, de me sentir cada vez melhor, de evoluir mais. Aí, quando eu encontrei o Instituto, eu me senti assim, numa condição mais confortável, íntima. De passar para os outros aquilo que você aprendeu. Então, eu entrei e fui aluno. Ia nas palestras, eu fui aluno, daí chegou uma hora, eu estudei os pré-requisitos que precisava para ser voluntário. Cumprir eles, né, que tem que ter, é voluntário, cursos, mas é voluntário profissional, né? Só tem horários, tem compromissos, né, para serem executados. Tem que se qualificar, né? E se sentir bem com esses compromissos, né? Claro. A gente não pode, assim, gerar um compromisso, se comprometer e não sentir bem, achar que não consegue cumprir. Então, cheguei nesse nível, nesse patamar e agora eu repasso isso que o outro que foi voluntário passou para mim, eu passo para os outros. É isso. Muito bem simples, né? Muito bom ouvir a tua experiência. João Marcelo, a respeito dos cursos e palestras, palestra nessa sexta-feira, né? Isso. Amparadores, consciências extrafísicas assistenciais. Isso. Então esse é um tema interessante. Todo mundo quer ter um anjo da guarda, não é?
O anjo da guarda é um voluntário, ele não ganha nada em troca, ele ajuda sem ganhar nada em troca, né? Então é uma palestra para falar sobre esse tipo de voluntário, que só trabalha para ajudar sem querer nada em troca. Essas consciências extrafísicas que estão para ajudar quem também quer fazer o bem. Isso, né? Exatamente. Tá. E em janeiro teremos o curso 40 Manobras, dia 23, 24 e 25, se eu não me engano, né? Isso. Em Castelmar, em Florianópolis. Sobre as energias e teremos também uma palestra em Blumenau, que o tema é Morrer é Mudar de Dimensão. Nesse final de semana. Então as informações estão no site do IIPC, né, iipc.org. Estamos aqui no nosso tempo. Agradeço a tua participação. Ok. Tá? Até próximas entrevistas. Muito obrigada. Muito obrigado também, Eliane, e o TV Floripa. Agradecemos a você, a sua audiência, telespectador e internauta, a equipe da TV Floripa e até a próxima semana com assuntos também do seu interesse. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.